Olá para você que está assistindo esse vídeo e nele vamos falar sobre o chá de bebê virtual, bem como um passo a passo de como fazê-lo. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos, clica no botão vermelho e logo aqui abaixo se inscreva nesse canal. Também ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Então vamos ao conteúdo. Um dos momentos muito aguardados pelas gestantes na gravidez é a realização do chá de bebê. Porém, em tempos de pandemia, o recomendado é manter o isolamento social e, portanto, optar pelo chá de bebê virtual. Para você que está um pouco perdida em como fazer esse chá de bebê virtual, não se preocupe, porque nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo. Então vamos ao passo a passo. Passo 1. Escolha uma plataforma de transmissão do seu chá de bebê virtual. Para que tudo ocorra como você quer, tudo deve ser planejado com antecedência. Primeiro você deve escolher a plataforma que você usará para transmitir o seu evento e interagir com seus convidados. Essa plataforma, fazendo uma analogia ao evento presencial, será o endereço do seu evento. Existem algumas plataformas hoje que fazem essas transmissões, como o Zoom, Meet, Hangout, Skype, entre outras muitas opções. Basta você baixar o aplicativo da plataforma, criar uma conta gratuita e criar uma reunião na data e horário que você deseja realizar o chá de bebê virtual. Nesse vídeo eu vou explicar os passos usando como exemplo a plataforma Zoom, mas você pode usar qualquer uma, porque elas são muito similares. Passo 2. Agende uma reunião na plataforma que você fará a transmissão do seu chá de bebê virtual. Após baixar e criar uma conta gratuita no aplicativo que você deseja usar para realizar a transmissão do seu chá de bebê virtual, você deverá criar uma reunião. Agora eu vou indicar os passos de como criar uma reunião no Zoom, mas reitero que os outros aplicativos são bem parecidos. Então vamos lá. Abra o aplicativo Zoom, selecione a opção Agendar reunião, complete as informações solicitadas sobre o evento. Após completar, clique em salvar e um link será gerado automaticamente. O link, o ID da reunião e a senha de acesso devem ser compartilhados com seus convidados para que eles tenham acesso no dia do evento. Passo 3. Crie uma lista de presentes para os seus convidados do chá de bebê virtual. Geralmente o chá de bebê ocorre no início do último trimestre de gestação, por volta da 30ª semana de gravidez. Então, para planejar o seu chá de bebê online, verifique a lista de produtos que você precisará comprar e que ainda não tem. Com estas informações, crie a sua lista de presentes. Você pode optar por duas formas de receber os presentes. Receber o presente comprado em uma loja online, que você pode indicar ou não na sua lista, ou receber o valor de cada presente via Pix ou transferência. Nesse caso, você deve informar o seu Pix ou conta para transferência no convite. Passo 4. Criar e enviar o convite do chá de bebê virtual. Agora que você já realizou os passos anteriores, chegou a hora de criar e enviar os convites do seu chá de bebê online. Para criar esse convite, você deve procurar um site que faça isso. Existem diversos sites em que você cria uma conta gratuita e pode criar os seus convites também gratuitamente. Exemplos de sites para criar convites são Canva, FestaLab, Conviter e o Vai Nascer. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para que você possa clicar e acessar esses sites para criar o seu convite. Existem também outras opções de sites que você pode encontrar pesquisando pelo Google. Para criar o convite, digite aqui no YouTube o nome do site que o YouTube mostrará para você diversos tutoriais de como fazer. Falo isso caso você tenha alguma dúvida, porque esses sites já são bem intuitivos. Após criar os convites, encaminhe-os para os seus convidados. Você pode encaminhar por qualquer via de sua preferência, como WhatsApp, Telegram, e-mail, dentre outros. Passo 5. Crie um grupo com os seus convidados do chá de bebê virtual. Apesar de não ser um passo obrigatório, mas é bem interessante para manter os seus convidados motivados com o chá de bebê virtual. Então, se possível, crie um grupo com os seus convidados
Pode ser no WhatsApp, Telegram ou outra plataforma de mensagens em que a maioria dos seus convidados esteja presente. Nesse grupo, envie informações relevantes para o dia do chá de bebê virtual, bem como mensagens, informações sobre o bebê, enfim, interaja com seus convidados. Passo 6. Prepare jogos e dinâmicas para o dia do chá de bebê virtual. No dia do chá de bebê virtual, você deve manter os seus convidados ocupados e criar um ambiente descontraído. Para isso, prepare com antecedência alguns jogos e dinâmicas para fazer com seus convidados no grande dia. Vou te sugerir agora algumas ideias de jogos e dinâmicas que podem ser realizados. 1. Inventar nomes para o bebê. Então vamos ao passo a passo desse jogo. Prepare fichas ou papéis com todas as letras do alfabeto. Durante o evento virtual, pegue de 5 a 6 fichas. Leia em voz alta as letras que você pegou. Todos têm 3 minutos para criar nomes com as letras sorteadas. Cada um lê em voz alta os nomes que escreveu um convidado por vez e o vencedor é quem conseguir criar mais nomes. Outro jogo chama-se O Bebê Diz. E como que ele funciona? Pense em algo que os seus convidados poderiam ter em casa, mas que devem procurar. Você irá escolher algo para que os convidados procurem em suas respectivas casas. Então você vai anunciar o item a ser procurado, falando o bebê quer, e você vai completar a frase com o item que os convidados deverão procurar. Por exemplo, bebê quer um sapato azul. Os convidados vão ter que procurar um sapato azul. Exemplo 2. Bebê quer um tomate. Aí os convidados vão ter que procurar um tomate. O vencedor será a primeira pessoa que encontrar e mostrar na câmera o que o bebê pediu. Outro jogo interessante chama-se O Bebê Mais Bem Vestido. A ideia é descobrir quem consegue criar o melhor look para o bebê. Com um programa de edição, Paint ou Photoshop, ou desenhando mesmo, os convidados têm que mostrar sua criatividade e dons artísticos. Esse jogo permite que os convidados fluam a criatividade e eles podem desenvolver uma roupa pintando-a completamente. Passado o tempo, os participantes devem enviar fotos dos seus desenhos para que o papai e a mamãe decidam qual o melhor desenho. O mais criativo e elaborado ganha. Um outro jogo que você pode usar chama-se Que Palavra é Essa? Nesse jogo você vai escrever várias palavras relacionadas com o bebê, pelo menos 10, mas cada palavra deve estar com as letras embaralhadas, desorganizadas. Você deve ter essa lista pronta antes do evento. Exemplos: engatinhar, tagarelar, chorar, babador, chupeta, fraldas, vacinas, mamadeira. Você só vai mostrar para o convidado as palavras embaralhadas. Ele não vai ver a palavra corretamente. Ele vai ver somente embaralhada para que possa descobrir qual é a palavra que está ali embaralhada. Estabeleça um tempo para que seus convidados possam descobrir quais são as palavras. Após o término do tempo, solicite que os convidados escrevam e enviem uma foto com as palavras que eles conseguiram descobrir. Vencerá quem descobrir o maior número de palavras. Outro jogo que você pode usar chama-se Eu Nunca. Nesse jogo, você vai fazer uma lista de frases que começam com Eu Nunca e tenham relação com o bebê. Tipo, eu nunca deixei um bebê cair. Eu nunca ouvi um bebê chorar em um avião. Eu nunca falei com alguém fazendo voz de bebê. No dia do chá de bebê virtual, convide seus convidados a ligarem as suas câmeras e começarem a ler a lista. Para cada frase, aguarde a resposta de cada participante. A ideia é que todos os participantes tenham as mãos abertas na frente da câmera. Sempre que tiverem feito alguma das coisas, eles devem abaixar um dedo. Então, por exemplo, eu nunca deixei um bebê cair. Se eu fiz isso, eu nunca deixei o bebê cair, eu abaixo um dedo. Eu nunca imitei voz de bebê. Se eu fiz isso, eu deixo o dedo abaixado. No final, quem tiver mais dedos em pé ganha o jogo. Agora, uma outra ideia é um quiz sobre o bebê. Para essa atividade, você deverá usar o aplicativo Kahoot. Kahoot é o nome de um jogo online de perguntas e respostas que premia quem responde mais rápido e acerta mais. Você pode baixar o aplicativo Kahoot pelo Play Store ou App Store e criar uma conta gratuita para criar o jogo. E como seria o jogo? Para esse exercício, formule perguntas como: qual será o segundo nome do bebê?
qual é o dia previsto para o nascimento, qual o desejo que a mamãe teve na gravidez, qual o tamanho da barriga da mamãe. No jogo, uma opção é a correta e as outras 3 estão erradas. Após ter criado o quiz no Kahoot, o aplicativo ele vai gerar o número de sessão, chamado de PIN, para entrar no jogo, e você deve compartilhar esse número PIN com os seus convidados. Pronto, aí é só jogar. Um outro quiz que você pode utilizar é quanto você sabe sobre gestações. Para realizar esse quiz também vai ser utilizado o aplicativo Kahoot. Como faríamos o jogo? Para esse exercício, deixamos uma lista de perguntas e respostas que pode ser usada. Quanto pesa um bebê médio ao nascer? Aí vão ter 4 opções de resposta, sendo uma correta. Quantas horas um recém-nascido dorme em média em um período de 24 horas? Da mesma forma, 4 opções de resposta, sendo uma correta. Em média, o estômago de um recém-nascido tem comida suficiente para mantê-lo saciado por quanto tempo? Qual é o tempo necessário para uma pessoa trocar uma fralda? E por aí vai. Essas perguntas e respostas, elas são apenas uma sugestão. Solte a sua criatividade e crie outras perguntas e respostas para divertir os seus convidados. Uma vez criado o jogo, você irá compartilhar o número da sessão, chamado de PIN, para entrar com seus convidados no dia do chá de bebê virtual. Outro jogo que você pode fazer, quem sabe mais sobre a sua gravidez. Faça um modelo com fichas nas quais você coloca 2 opções de resposta, verdadeiro e falso. E como faremos o jogo? A ideia é mostrar essas fichas para todos os seus amigos para saber quem sabe mais sobre tudo que você passou. Mostre somente a afirmação, não mostre a resposta. E também mostre uma ficha de cada vez e aguarde a resposta de todos os convidados. Eu vou falar agora alguns exemplos de afirmações que você pode usar. Eu tive muitos desejos. Eu não suportava o cheiro de carne. Dormi mais que o normal. O nome do bebê é inspirado em um filme. Quero que o parto seja normal. Essas são apenas algumas sugestões. Use a sua criatividade para completar essa lista. Quem acertar mais ganha o jogo. Outro seria adivinhe quem é esse bebê. Busque uma série de fotos de celebridades de quando eles eram bebês. No dia do evento, mostre para os convidados uma foto por vez. Os convidados devem adivinhar quem é a celebridade com base no que eles veem de quando eles eram crianças. Vence quem acerta mais. Outro jogo seria o Adivinhe a História. Faça uma lista de frases de livros infantis previamente. No dia do evento, quando a dinâmica começar, fale uma frase por vez. Antes de passar para a frase seguinte, aguarde a resposta dos convidados. A pessoa que adivinhar o livro ganhará pontos. Os pontos podem ser mais 1 quando o convidado acertar o nome do livro e mais 2 quando acertar o nome do autor também. O vencedor será o convidado que acumular a maior quantidade de pontos. Em todos os jogos e dinâmicas que exijam resposta, peça aos convidados para que escrevam a resposta e mostrem todos ao mesmo tempo para a câmera ou escreva na opção de bate-papo da plataforma de transmissão utilizada. Outra observação importante é que em todos os jogos e dinâmicas, lembre-se de explicar bem para os convidados de como o jogo funciona, para que não fiquem dúvidas. Passados os jogos, vamos agora ao passo 7. Faça lembrancinhas criativas. Esse passo é opcional, mas é uma ótima forma de eternizar o seu chá de bebê virtual para os seus convidados. Por mais que o evento ocorra à distância, nada impede que você elabore as lembrancinhas e as envie pelos correios. Exercite a sua criatividade para marcar esse momento na memória dos seus convidados. Passo 8. Pense na decoração do ambiente para o dia do chá de bebê virtual. Apesar do evento não ser presencial, decore o ambiente que você utilizará na transmissão. A decoração, ela contribui para que os seus convidados entrem no clima do evento. Use a sua criatividade e capriche nessa decoração. Previamente, também é interessante selecionar algumas músicas para tocar enquanto os convidados acessam a transmissão e também músicas ambientes para o momento das dinâmicas e jogos. Passo 9. No grande dia, cheque tudo antes de começar. Trabalhe com uma agenda para o seu evento para ter maior controle do tempo e organização. Lembre-se que caso você não realize esse planejamento,
pode ser que o evento se estenda muito e acabe cansando os convidados. Lembre-se de já ter a decoração pronta antes de iniciar a transmissão do evento. Revise e organize todo o material que você vai precisar para realizar as atividades em um lugar de fácil acesso. Não esqueça de fazer a checagem técnica antes de começar. Uma vez que comece e todos estejam conectados, dê as boas-vindas oficial e explique as regras. Você é anfitriã e deve ter o controle da comunicação em todos os momentos. Com relação à checagem técnica, o que você deve fazer? Ter o seu celular ou computador carregado 100% e manter o carregador por perto. Use o teste disponível no evento para testar a câmera, microfone e áudio antes de começar. Reinicie o seu dispositivo e só mantenha aberto o aplicativo que será utilizado. Coloque sua câmera em uma altura que possam ver a sua barriga, ou seja, o bebê, e a decoração que você criou. É recomendável conectar o seu celular a uma rede Wi-Fi. Se estiver usando o computador, você pode conectá-lo direto no cabo de rede. Deixe uma playlist pronta e tocando em um volume para que as pessoas possam escutar tanto você quanto a música. É importante que você teste a conexão da sua internet com alguém antes de começar a transmissão. E o 10º e último passo: guarde uma recordação do seu chá de bebê virtual. Você não pode esquecer de eternizar esse momento. Tire um print do seu celular ou do computador para eternizar esse momento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa logo aqui abaixo nos comentários se você ainda tem alguma dúvida ou sugestões. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá.